causa do sono, do cansaço ou da distração de alguém que andar ou falar no nosso meio. Mas que todos juntos, ó Deus, tenhamos o temor e a reverência pela Tua palavra. Nós oramos te pedindo, fala conosco, em o nome de um Deus vivo e poderoso, pois está diante de nós a maior de todas as revelações, está diante de nós a maior de todas as profecias. Por isso, fala conosco diante da Tua palavra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Continuando o nosso estudo a respeito dos atributos de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre 6 atributos de Deus. Hoje nós vamos falar, igreja, sobre os atributos incomunicáveis. Os atributos que Deus não permite que eu e você venha tê-los, que eu e você venha ter acesso a esses atributos. Logo mais, Deus assim nos permitindo, nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Por exemplo, Deus é amor. Deus ensina nós a amarmos também o nosso próximo. Por exemplo, Deus, Ele é misericordioso. Deus nos ensina também a sermos o quê? Misericordiosos. Então, esses são atributos que Deus comunica a nós. Mas hoje nós falaremos sobre os atributos que Deus não comunica a nós. Aquilo que só Deus é e aquilo que só Deus pode em todo o seu poder e em toda a sua glória. Glória a Deus? Então, vamos iniciar. O Salmo é o 139, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 24. Vamos ler. Senhor, Tu me sonda e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteira, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, e tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali mesmo a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de Ti, quando em secreto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os meus inimigos, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, e rebelam-se contra Ti. Em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim conduta, algo que Te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus.
Salmo 139, um salmo de Davi, que ele fez como um louvor a Deus. Este salmo Davi fez como uma música ao Senhor. E neste salmo Davi representa bem quem Deus é em toda a sua plenitude. Por isso ele é o texto base do que nós iremos falar hoje. Glória a Deus, igreja. Veja bem que ele já inicia dizendo, Senhor, tu me sondas e me o quê? Me conhece. Ele já inicia dizendo, quem nos conhece mais do que qualquer outra pessoa é Deus. Ele é aquele que nos conhece mais do que qualquer outra, o que, igreja? Pessoa. Ele sabe o meu íntimo, ele sabe o seu íntimo, ele conhece cada um de nós. Glória a Deus. O primeiro atributo, então, ou seja, a primeira qualidade de Deus é a independência. Igreja, entenda e compreenda. Deus, ele é independente. Deus, ele não me fez, ele não te fez porque ele estava só. Não. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de quem? De Deus. Aqui, o que a gente aprende então com isso? Espera aí, Deus não estava sozinho. Por exemplo, Deus estava sozinho lá no céu e falou assim, já sei, vou criar seres humanos para me ter dor de cabeça. Foi assim que Deus pensou? Não. Ele não precisava de nós. Nós precisamos saber entender que Deus é bem completo, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um Deus único e santo, glória a Deus. Ele não precisava de nós, mas Ele nos criou para a sua glória. Ele nos criou para o que, igreja? Sua glória. Ele não nos criou porque Ele é um Deus orgulhoso, não. Ele nos criou por causa de sua soberania e majestade, para a glória de quem? De Deus. Então, ou seja, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, é nós que precisamos de quem? De Deus. E a gente compreende então que nós e toda a criação de Deus é para louvor de quem? De Deus. O salmista vai dizer, todo ser que respira, que louve ao Senhor. Então, todo ser que respira, desde os animais aos seres humanos, que louvem a quem? Ao Senhor. Então, ou seja, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. E o que a gente aprende com o primeiro atributo de Deus, independência? A gente aprende que Deus não é massa de manobra da gente. A gente aprende que Deus não é massa de manobra da gente. A gente aprende que Deus não é que nem uma massa de bolo, que você pega e faz dela o que você quiser, um bolo de chocolate, um bolo de fubá, um bolo de coco. Não. Deus é Deus, Ele não se amolda a mim, Ele não se amolda a você. Aí a gente entende então que eu não posso fazer o que eu quero de Deus, que não tem esse negócio de eu determinar. A maior de nossa, uma das formas mais erradas de nós orarmos é a gente dizer, Deus, eu determino. Quem somos nós para determinarmos algo diante de quem? Não, nós devemos pedir a Deus e devemos clamar ao Senhor por misericórdia, porque em Deus a gente não manda. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de quem, igreja? De Deus, a gente que precisa dele, nós que necessitamos, e nós temos que estar aos pés do Senhor a cada dia, porque sem Ele nada somos. Livro de Lamentações, Jeremias vai dizer no capítulo 3 assim, por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Veja como Deus é, por causa da misericórdia dele, nós não somos o quê? Consumidos. Então aqui a gente já aprende que nós não podemos fazer de Deus massa de manobra. Pelo contrário, a gente aprende então que é debaixo da vontade de quem? De Deus. Veja Jesus. Você já viu Jesus mandando em Deus? Não. Jesus na oração dele, ele era humilde em sua oração. Veja, o próprio Deus desceu do céu, se fez carne entre nós, se encarnou, mas ele se tratava com humildade. A gente não vê de Gênesis a Apocalipse nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum discípulo determinando nada diante de Deus. Ou seja, obrigando Deus a fazer alguma. Não, nós só vemos eles pedindo, eles orando ao Senhor e pedindo, glória a Deus. Então, a independência de Deus nos mostra isso, que eu não posso colocar Deus numa caixinha e falar assim, Deus, você só sai daí quando você fizer isso para mim.
Você só sai daí quando você fizer aquilo e aquilo para mim, viu? Ó, eu fiz o propósito, eu fiz, só tem que fazer. Não, Deus não está numa caixinha. Deus é Deus e soberano Ele é. Glória a Deus. Então, a gente aprende a orar a Deus com reverência, então. Então, a gente aprende a entender, Pai, eu preciso de Ti. Diante da sua vontade, do teu poder, eu preciso do teu milagre, eu preciso do teu agir. E Deus, diante do poder dele, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus, assim nós cremos. Então, diante do primeiro atributo, por que a gente compreende que Deus é independente? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, leia o que vai dizer. Atos dos Apóstolos, você pode anotar aí. Você pode anotar, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vou ler o que diz, é o texto para que possa dar compreensão ao que a gente acabou de falar. Você diz assim, pastor, como não pode mandar em Deus? Não, não pode. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 24 a 28, leia o que diz, vai aparecer no telão. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor da onde? Dos céus e da terra. Então, aonde Deus manda, igreja? Ele é Senhor de tudo. Glória a Deus. O Senhor, então, que dos céus e da terra. E não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens. Ele não é servido, ele não é servido por mão de homens. Como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quem nos dá as coisas, então? Deus. De um só fez a todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos dependência dele. Então, um Deus que tudo criou, um Deus que tudo fez, e por ele a gente se move. Então, como pode ele precisar de mim para alguma coisa? Nós que precisamos dele. Nós que dependemos dele, glória a Deus. Nós que dependemos, nós que precisamos dele. Então, eu tenho que chegar a ele com reverência. Eu tenho que chegar a ele com humildade de pecador que sou. E dizer, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro ao Senhor e peço e falo. Assim devemos. Porque ele não deve nada a nós. Ele não deve o que, igreja? Pelo contrário, tudo o que fazemos, fazemos porque Ele nos permite. Ele nos deu fôlego de vida. Não é o que o texto diz? O que Ele nos deu? O fôlego. Deus fez aí, para que nós buscássemos a Ele. Versículo 28, ele fala, pois nele o quê? Vivemos e nos movemos. O apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? Tudo para a glória de Deus. Então, aonde quer que eu venha estar, que tudo o que eu fizer seja para a glória de quem? Então, eu não mando em Deus. Então, minha vida deve ser para o que, igreja? Para a glória de Deus. Deus deve ser louvado e adorado em tudo o que eu fizer. Glória a Deus. Então, este texto é a base para que você compreenda. Deus é independente. Louvado seja Deus por isso. Vamos ao segundo atributo de Deus. Deus é imutável. Vamos falar sobre a imutabilidade de Deus. Igreja, Deus não muda. O que Ele promete, Ele faz. Ele é Senhor. Preste bem atenção. A minha palavra e a sua pode cair ao chão. Você pode prometer algo para mim hoje. E você pode vir a não cumprir. Porque aconteceu alguma coisa, teve algum obstáculo, teve alguma dificuldade, aí você chega e fala assim, pastor, olha, eu não consegui cumprir o que eu havia prometido. Mas Deus não. Aquilo que Ele prometeu, Ele faz. Ele não muda, Ele é Senhor, glória a Deus. Aí, mas você diz, pastor, mas e lá em Gênesis, que Deus falou que ia destruir todo mundo e falou para Noé preparar uma arca. Mas Deus falou que se arrependeu. Preste bem atenção, ali está algo que eu peço, se você puder, anote. Ali está algo que chama no nosso vocabulário
no nosso idioma português, antropomorfismo e antropopatia. Palavras difíceis, não é? Mas eu treinei muito para falar. Antropomorfismo e antropopatia. Essa linguagem é uma linguagem humana que muitas das vezes nós fazemos de Deus. Por exemplo, às vezes você já deve ter falado assim para uma criancinha: não faz isso não, papai do céu fica triste. Você já falou isso? Para alguma criança, né? Você fala: não faz isso não, papai do céu fica triste. Isso é antropomorfia. Isto é antropopatia. É uma linguagem humana que você dá à divindade. A divindade é Deus, ou outras pessoas que não creem em Deus dá a quem a divindade que elas creem. Então, esta linguagem, esta forma de falar chama antropomorfia ou antropopatia. Então, ou seja, a maneira que os escribas que escreveram a Bíblia, os homens e mulheres do passado que foram escrevendo os testamentos, que foram escrevendo a Bíblia em papiros e assim por diante, os copistas, eles sendo seres humanos, porque foram humanos que escreveram, glória a Deus, porque tem gente que fala assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Glória a Deus que foi escrita por homens, né? Imagina a girafa escrevendo a Bíblia, tem condições? Não tem condições. Então, essas pessoas na escrita colocaram essa palavra antropopatia ou antropomorfia, colocaram lá, ou seja, a linguagem humana para identificar uma atitude de quem? De Deus. Mas o que acontece aí então, pastor? Deixa eu te explicar. Igreja, Deus não vai contra os seus atributos. Deus não vai contra os seus o quê? Atributos. Ele disse que ia destruir a humanidade, mas aí ele encontrou Noé e viu graça em quem? Em Noé. Glória a Deus. Mas Deus cumpriu o que ele prometeu ou não cumpriu? Cumpriu, porque ele achou graça em Noé, ele viu arrependimento em Noé, ele viu misericórdia em Noé, ele viu que Noé temia ele, então ele salva Noé e a família de quem? Mas cumpre a sua palavra. Então, ele voltou atrás, ele se arrependeu? Não, ele agiu com misericórdia sobre quem? Noé, e cumpriu a palavra dele. Vamos a Jonas. Jonas, Deus falou assim: Jonas, vai lá e prega lá em Nínive, porque em 40 dias, se eles não se arrependerem, eu vou destruir tudo lá, e todos eles vão morrer. Jonas, ou seja, a gente sabe tudo o que aconteceu no meio do caminho, mas, enfim, Jonas foi lá, pregou. A Bíblia vai dizer, igreja, que toda a cidade se vestiu de pano de saco, o rei da cidade se assentou em cinzas, buscou o perdão de Deus. A Bíblia vai dizer que todos na cidade jejuaram, até os animais, os donos dos animais não levaram os animais para se alimentar, eles ficaram lá também jejuando. E a Bíblia diz que Deus salvou a cidade de Nínive, porque eles se arrependeram dos pecados que eles cometeram, que eles haviam cometido. Então Deus voltou atrás? Deus falou que ia destruir em 40 dias. Deus voltou atrás? Não, ele agiu com a misericórdia. Então ele não se arrependeu, ele somente reagiu com o ser dele, ele é misericórdia. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que ele atende a um coração aquebrantado. Aquele que é humilde em dizer: pequei contra o Senhor. Lembra quando Davi pecou? Ele falou: pequei contra os céus e a terra e contra ti. Também ele diz, e o filho pródigo também quando volta para casa. Então, ou seja, o verdadeiro arrependimento traz a misericórdia de quem sobre nós? Deus. Então Deus não é Deus, ele não volta, não, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Glória a Deus, igreja. Ele permanece sendo o único o quê? O único Deus, glória a Deus, ele permanece sendo o mesmo, ele permanece sendo o quê? O mesmo, ele é o mesmo Deus, ele não muda, aquilo que ele prometeu, ele faz. Por isso que ele disse: aquilo que eu e você plantar, a gente vai o quê? Colher. Mas ele é misericordioso, ele nos perdoa, mas a gente colhe o que a gente planta. Então, texto base para essa compreensão, Salmo 102. Salmo 102, veja o que diz Salmo 102. Veja o que diz. Se você não conseguir abrir rapidinho, anote aí para que você leia em casa. Salmo 102, os versículos 25 e 27, para que você entenda que ele não muda, diz aí, versículos 25 e 27, veja o que diz. No princípio firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles
eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como as vestimentas, como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Então, ou seja, o salmista aqui está dizendo que vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor permanecer, o Senhor permanecer, então Deus vai permanecer naquilo que Ele prometeu. Então, o Senhor não muda. O que acontece é que Deus age com misericórdia. Então, lá em Gênesis, ou em todo o lugar, porque o que mais eles pegam é essa parte. Mas lá está escrito que Deus se arrependeu, Deus ficou desgostoso com o ser humano. A linguagem de antropomorfia, antropopatia. Só você ver no dicionário lá, você vai ter essa compreensão. Glória a Deus, igreja. Então, Deus não muda, Deus é imutável. Deus é imutável, glória a Deus. Outra compreensão, terceiro atributo, Deus ele é eterno. Deus ele é o que, igreja? Deus ele é eterno. Talvez já te fizeram uma pergunta, mas quem criou Deus? Se foi Deus que criou todas as coisas, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele sempre é. Ele sempre o quê? É. Ele sempre é Deus, ele sempre foi Deus, ele é o único Deus. Ninguém o criou, ninguém o gerou, Ele é Senhor. Ele foi este que desceu da sua glória para estar entre nós em Cristo Jesus. Muitos tocaram nele, outros comeram junto com ele, outros andaram com ele, outros viram ele face a face. Este é o nosso Deus. Ele não veio a existir, ele é Deus, ele é eterno. Glória a Deus, igreja. O texto base para isso, eu quero ler com você Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Diz aí: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és o quê? Tu és Deus. Então ninguém criou Deus, igreja. Ninguém criou. Ele é aquele que por meio dele tudo veio a existir. Ele é aquele que por meio dele tudo veio a existir. Então ninguém o criou. E eu quero ir com você a Apocalipse 1, último livro da Bíblia. Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, e eu vou ler para você. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, este é o nosso Deus, o Todo, o que, igreja? Poderoso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, ele não foi criado por ninguém, ele é Senhor. Por meio dele é que existimos, por meio dele é que tudo foi criado. Glória a Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. E com isso, pastor, o que eu aprendo com isso? Buda, Maomé, Sheshenoye, todo e qualquer deuses deste mundo foram criados e formados pelos homens. Aquele que apareceu a Moisés e diz, o eu sou, este é o único Deus. O resto é tudo imitação. O resto tudo tenta ser igual. Maomé não pôde dizer, eu sou o caminho da verdade da vida, mas Jesus disse. Buda não pôde dizer, eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da verdade e da vida, mas Jesus Cristo disse. Glória a Deus, igreja. Então, ele é Senhor, louvado seja Deus por isso. Então, ele é um Deus eterno. Glória a Deus. Quarto atributo, vamos ver, onipresença de Deus. Onipresença de Deus. Igreja, preste atenção. A Bíblia diz, lembra quando Jesus está lá falando com a mulher samaritana na beira do poço, que Jesus para beber água? Jesus fala com esta mulher assim, haverá um tempo que não me adorarão neste monte, nem no templo.
Haverá um tempo que me adorarão, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em o quê? Aí Jesus disse assim, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em o quê? Em espírito e em verdade. O que a gente aprende com isso? Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensão, Deus é Deus de todas as coisas, e então, se Ele não tem tamanho, se Ele não tem dimensão, Ele é Deus e está em todos os lugares. Ele está em todo o espaço, em todas as galáxias, em todos os planetas, em todos os lugares. Ele está presente, Ele é Deus. Glória a Deus, presente em todos os lugares. Porém, Deus está presente em todos os lugares, sim, mas agindo de diversas formas. Ele está em um lugar abençoando e em outro lugar trazendo juízo. Por exemplo, Ele está em nosso meio nos abençoando, mas também no inferno trazendo juízo para aqueles que estão lá. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse que no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, pegará então o anticristo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que vão para o inferno e serão lançados no lago de fogo e o quê? E enxofre. Entende? Então, ou seja, o mesmo Deus que está presente em um lugar para abençoar, é Deus que está presente em outro para trazer juízo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Glória a Deus, igreja. E eu quero mostrar para você como Ele pode sim estar num lugar para abençoar e em outro lugar para poder trazer juízo. Eu quero ler com você o livro de Salmos 139 aí que nós estamos lendo. Eu quero ler com você dos versículos 7 ao 10. Vamos ler, olha o que diz. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo o que, igreja? A tua mão me guiará e fará o que comigo? Veja que o salmista Davi está dizendo, não tem como fugir da presença do Senhor. Ele está em todos os. Não tem como fugir da presença dEle. Ele é Senhor e está presente em todos os lugares. Igreja, e aqui tem uma implicação muito importante para nós. Preste bem atenção. Se talvez um dia você já chegou a se sentir só, eu também já, várias vezes. A gente já chegou a se sentir só várias vezes. Mas quando a gente lê isso aqui, a gente entende que a gente nunca esteve só. Nós tivemos sim sensações de estarmos o quê? Mas nunca estivemos só. Ele sempre esteve presente em nossas vidas. E aqui eu quero te dizer algo muito importante, preste atenção, abra bem os seus olhos para você entender. Então, se Deus está presente em todos os lugares, entenda, quando eu peco, quando você peca, Deus está presente. Quando eu peco, quando você peca, Deus está o quê? Xinguei meu marido, ninguém viu, foi só eu e ele em casa. Você xingou seu marido diante de Deus. Xinguei minha esposa, humilhei ela, ninguém viu, só estava eu e ela em casa. Você xingou e humilhou sua esposa diante de Deus. Xinguei, falei um palavrão com fulano, xinguei mesmo, porque olha, não seguro minha boca. Você falou palavrão diante de Deus. Eu consumo pornografia, não estou nem aí mesmo, ninguém está vendo. Você está consumindo pornografia diante de Deus. Não tem como. Eu estou pensando aqui, nossa, se os homens ou as mulheres, se eu pegasse aquela mulher, se eu pegasse aquele homem. Você está pensando isso e Deus está sabendo o seu pensamento. Não tem como eu e você pecarmos em secreto. Não dá. Você está lendo o que está escrito. Vou ler de novo, igreja. Vou ler de novo. Para onde eu escaparei da tua presença? Para onde eu poder escapar? Para onde eu vou poder escapar? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu cavar minha cama na sepultura, colocar uma cama dentro da sepultura, lá o Senhor vai o quê? Se eu for para o final do mundo, se existir final.
Se existir final do mundo, lá o Senhor vai estar também. Então não tem como. Não tem como. Eu e você, quando nós pecamos diante de Deus. Nós pecamos diante de quem, igreja? E isso implica muito a nós, porque Ele está presente. Então, ou seja, se eu... por exemplo, outra coisa, se eu sou uma coisa aqui, a todo mundo sorrindo, pai, graça e paz, irmã, não. Aqui eu trato muito, todo mundo bem. E lá em casa, desculpe o peso da palavra, eu sou o capeta em pessoa, eu estou sendo aqui diante de Deus uma coisa, e dentro de casa eu estou sendo outra, mas estou sendo diante de quem também? Porque Deus está em todos os lugares. Ele é Senhor de todas as... Aí a gente entende porque não somos abençoados, não é verdade? Aí a gente entende porque nossas orações não são respondidas. Aí a gente entende então, porque não vou mais na igreja. Tem hora que eu desanimo mesmo. Deus vê tudo. Porque tudo fazemos diante de Deus. Eu queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você já deve ter querido ser uma mosquinha, né? Pai e mãe tem esse negócio. Se eu fosse uma mosquinha para estar lá, não tem? Mas a gente não é. Ele é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Glória a Deus. E uma forma de que ninguém foge da punição, ou seja, se Deus está num lugar abençoando e em outro lugar Ele está aplicando o juízo, eu quero ler com você Amós, livro do profeta Amós. Nos profetas menores aí, livro do profeta Amós. Olha o que diz. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Anote aí, se você não conseguir abrir. Amós, capítulo 9, nos versículos 1 a 4, diz assim: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei à espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Versículo 2. Ainda que escapem até as profundezas, dali a mão irá o quê? Tirá-los. Dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até o quê? Os céus, de lá os tirarei e os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os alcançarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Entende? Então, ou seja, não tem como. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Então, ou seja, ninguém foge do juízo de quem? De Deus. E às vezes eu e você quer se vingar. Às vezes, falou mal de mim, eu vou falar também. Falou de mal de mim na internet, eu vou escrever um textão maior ainda. Às vezes a gente quer ficar fazendo isso. Nada passa desapercebido diante dos olhos de quem? De Deus. Não se preocupe, Ele é Senhor de todas as... Ele está em um lugar abençoando e em outro lugar aplicando juízo. Ele é Senhor. Glória a Deus, igreja. E aqui nós vamos para a conclusão, terminando os dois últimos atributos. Onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele é poderoso para tudo Ele realizar. Ele pode fazer todas as coisas. Mas aí você pensa, pastor, então se Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode mentir? Não, Deus não pode mentir, porque vai contra aquilo que Ele é, porque Ele é a verdade. E Ele já disse que o diabo é o pai da... Então Ele não mente, porque Ele é a verdade. Mas Ele é Deus e pode todas as... Ele é onipotente. E o que a gente aprende aqui, pastor? O que a gente aprende? O que a gente aprende? Porque a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que Ele é onipotente. De Gênesis a Apocalipse, que Ele tem todo o poder. O que a gente aprende aqui? Olha aqui, por favor, para o pastor. Gente, aqui a gente aprende que cai por terra todos os homens e mulheres que se declaram ser alguma coisa. Os ministros do Evangelho hoje em dia, que dizem que são o cara, a mulher, o homem do poder, a mulher do poder, isso cai por terra. Porque quem tem o poder é Deus. Quem tem o poder é quem? Vou em tal lugar porque tal lugar é abençoado. Não, é Deus quem abençoa.
não é o lugar que é. Aqui cai por terra, então, vai para tal lugar que lá tem pregador A ou B ou C que é cheio do poder. Não vai, porque quem é cheio do poder é Deus. Aquele pregador A ou B ou C tem que levantar a mão para o céu e abaixar a cabeça e pedir misericórdia a Deus, porque Deus usa ele, porque Deus usa ela. Mas não, hoje o que é tomado nas mídias sociais, nos folhetos nas ruas, nas placas das igrejas, é a foto dos ministros do Evangelho. É aqueles que você não pode chegar perto deles. É aqueles que diz que tem o poder para mandar em Deus. Não, a palavra do Senhor está dizendo que é Ele quem tem o poder. Ele é Senhor. Ele é onipotente. Ah, mas o pregador A, a pregadora A, B ou C faz isso, faz isso, faz isso. Pela misericórdia de... E não se esqueça que o diabo também faz. O diabo também faz. Então, aqui a gente aprende e entende em quem tem o poder. Nós, como igreja, já fomos ao monte para orar várias vezes. Paramos um pouco de ir para ensinar e para a gente entender que não é o monte que tem poder. É quem que tem o poder? Deus que tem o poder. É Ele que tem. Não é o lugar. Ah, se eu for naquele lugar, minha vida vai mudar. Não vai mudar. Porque quem muda e quem transforma a gente debaixo do meu e do seu arrependimento é Deus. É Deus. Não é o homem. Não é o ser humano que tem todo o poder. Não é o que, igreja? O ser humano que tem todo o... É Deus quem tem todo o poder. Então Deus usa... E aqui eu quero lembrar com vocês, isso aqui eu não preciso nem que se abra a Bíblia. Balaão ia fazer o que Deus não queria que ele fizesse. Estava sendo conduzido por um caminho. Não ouvia a Deus. E o que Deus fez? Já que ele não ouvia a Deus, Deus fez a jumenta que levava ele a falar. Entende quem é Deus? Então, ou seja, Deus é Deus. Ele tem o poder para tudo fazer. Então, igreja, em nome de Jesus, não se venda a ministérios de homens, não se venda àqueles que se dizem de unção disso, de unção aquilo. Se renda a Deus, pois Ele tem todo o poder de fazer. Ah, pastor, não estou gostando do que o senhor está falando, então você não está gostando da Bíblia. Porque todo o meu esboço aqui nessa noite está pautado na Bíblia. Então, você, eu, nós precisamos entender quem tem todo o poder. Isso não vai agradar a muitos, porque vai criar comichão nos ouvidos, porque a gente quer se apegar a homens, a placas de igrejas, a doutrinas. Não, não. Se a comunidade viva fechar hoje, procure outro lugar, mas que pregue a palavra de quem? Não é a comunidade viva que vai te salvar. Não, é Cristo Jesus. A comunidade viva não morreu na cruz por mim e por você. Mas Cristo Jesus, sim. Glória a Deus, igreja. Então, Ele é onipotente. E aqui encerro, onisciência. Um Deus que sabe todas as... E eu quero ler com você Salmo 139. Você está aí em Salmo 139? Vamos ler o Salmo 139, igreja, dos versículos 1 ao 6. E aqui a gente encerra para juntos cearmos. O culto de ceia são quantas horas, gente? Ah, ainda bem que você é esperto. Culto normal é 1h30, mas todo primeiro domingo do mês é 2 horas de culto. Então nós estamos no tempo ainda. Abriu aí, Salmo 139, dos versículos 1 ao 6. Onisciência de Deus significa que Deus sabe todas as... Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim põe o quê? A tua mão. E aí Davi declara assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e está além do meu alcance, e tão elevado que eu não posso atingir. Ele fala: meu Deus, o Senhor sabe de tudo, eu não consigo atingir tal ciência como essa. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde você está, o que você está passando, o que você está vivendo.
Eu posso não saber do seu sofrer, mas o Deus que te trouxe aqui, Ele sabe o que você sofre. Ele sabe o que você vive. Ele sabe o que você está pensando agora, ouvindo a palavra dEle. Se você está dizendo agora, eu não concordo com isso, você tem todo o direito. Só que Ele sabe nessa noite que você não está concordando com a palavra dEle, porque Ele conhece o que você pensa. Ele conhece o que eu penso. Ele sabe todas as coisas. E se estou deitado, se estou dormindo, se estou trabalhando, Ele sabe. Às vezes, quando a gente passa situações de humilhação, a gente fala, Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo e sabe todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu em nome de Jesus? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos cear agora. Eu peço a você, se você não acompanhou tudo, acompanhe lá no canal do YouTube tudinho, para que você não perca nada também. E não falte aos domingos. Glória a Deus, para que a gente possa continuar no nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.